43 anos, remédio para diminuir retenção líquida, furosemida, reduzir a pressão arterial mesmo muito acima do peso com enalapril, controlar o fluxo menstrual, na verdade silenciar o fluxo menstrual com a pílula contínua desogestrel 75mg. Pois é, pessoal, esse é o caso de uma paciente que eu atendi, 43 anos, sexo feminino, e que vem há anos convivendo com retenção líquida e por isso adotou o diurético, a furosemida, o medicamento, como uma forma de diminuir a retenção líquida. Níveis pressóricos muito altos, tudo bem, indicado medicamento antipertensivo, só que eu quero gerar uma reflexão em vocês aqui. A insulina alta, pessoal, resistência à insulina e os níveis desse hormônio insulina muito elevados faz com que a pessoa reabsorva sódio. E a retenção desse sódio faz com que aumente a pressão arterial. E isso naturalmente também tende a causar retenção líquida. Então, quando a gente fala de desinflamar o corpo, desintoxicar e reequilibrar hormônios como a própria insulina, naturalmente vários pacientes aqui em processo de emagrecimento, em processo de melhora de saúde metabólica, diminuem os níveis pressóricos. Então, a gente precisa olhar para o corpo como um todo. Então, tratar essa resistência à insulina de uma forma que não seja somente medicamentosa, que seja com as estratégias que envolvem alimentação, estilo de vida, os outros pontos, é crucial para a gente poder vislumbrar um horizonte para viver sem medicamento, para diminuir uma retenção líquida, por exemplo. O metabolismo é um todo, o corpo é um todo, tem diversas possíveis causas para uma retenção líquida, desde desequilíbrios hormonais, como a própria insulina ou o hipotireoidismo, a predominância estrogênica, o desbalanço entre estrogênio e progesterona, mas, mais uma vez, tem que olhar a sua alimentação. Será que você está tendo uma alimentação de alto índice glicêmico, promovendo picos de insulina o tempo inteiro? Ou alimentos disruptores endócrinos, que são alimentos que bagunçam os seus hormônios e eles não foram retirados nesse momento? A gente precisa tentar atacar a raiz. E o ciclo menstrual, ele é um sinal vital, como eu já me pronuncio sobre isso há anos aqui nas redes sociais. E controlar as manifestações apenas sem controlar as causas dessas manifestações de uma cólica menstrual, de uma TPM intensa, de um fluxo aumentado, é silenciar o corpo. E é o caso dessa paciente, usando desogestrel 75mg de forma contínua, porque já não aguentava mais com fluxo intenso e cólicas menstruais. E sim, considerando um sinal vital, melhorando o corpo, como eu vejo isso aqui toda semana, já são milhares de mulheres que eu vi o quanto melhorar os aspectos da saúde que influenciam no ciclo menstrual fez com que elas melhorassem naturalmente o ciclo menstrual também. Então, cuidado com o uso indiscriminado de medicamentos. Se ele foi prescrito um diurético por um tempo, a furosemida, um aldactone, que além de diurético tem efeito antiandrogênico para queda de cabelo, espinha, não fique usando de forma indiscriminada sem um acompanhamento, porque você pode estar perdendo uma oportunidade de desmame desse medicamento e está gerando naturalmente efeitos colaterais no seu corpo que vão atrapalhar a sua saúde como um todo. Então, você começa a ficar desidratado, com raciocínio lento, memória ruim, sem foco e concentração, e você não consegue associar isso a um nutriente, um potássio sendo esfoliado por um uso de um diurético. Você não consegue associar que a sua pressão também tem a ver com seus níveis de insulina, e esse pico de insulina ao longo do dia atrapalha a sua energia. Então, cuidado, muito cuidado. Eu quis deixar essa mensagem. Então, era medicamentos jovem, mulher jovem, 43 anos, então, parando para pensar, foi um uso indiscriminado, assim, por longa data, e também quanto ao raciocínio que eu trago para vocês aqui, de sempre olhar para o seu corpo como um todo e de manifestações, às vezes, de um sinal vital, como o ciclo menstrual, poderem ser sanadas e controladas, melhorando o seu terreno biológico primeiro, desinflamando o seu corpo, desintoxicando, reequilibrando seus hormônios, ajudando no processo de emagrecimento se você está acima do peso, para a gente poder ter sempre, na medida do possível, uma vida com o mínimo de medicamentos. É isso, pessoal. Vai para a vida com saúde, leveza e muita energia.